Vamos dar continuidade nesse encontro nosso aqui a cada 15 dias, onde nós vamos falar sempre da edificação do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida, né, principalmente a nossa vida espiritual, que é de extrema importância, que é de extrema relevância. E ao longo desses dias, amém, amém, nós temos falado sobre o chamado de Deus para sermos edificadas, mas vou aqui esperar mais um pouquinho, mas que todas tenham a paz de Deus, que a paz de Deus esteja nos nossos corações, que haja tranquilidade na sua mente e serenidade no seu coração. Sunamitamente, todas bem, todas em paz? Vocês podem escrever aí no chat, não vou ler, tá? Não vou ler, mas depois eu dou uma olhadinha, porque se for prestar atenção, aí você acaba que só dando atenção aos comentários e talvez se perde um pouco, né? Mas Ana Maria tá aí, fechadinho. Gente, o povo tá tudo escondido, né? Ai, Rejane, lindeza. Mas Cássia também tá aí. Mas é isso, meus amores. Então, vamos iniciar. Não vai ser uma aula longa, tá? Mas vamos falar sobre o que de verdade importa, sobre o que interessa, né? Ao longo desses dias, eu estou passando desafios diários aí nesse grupo, nós estamos com aproximadamente 400 mulheres nesse grupo, mas nós sabemos que cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua forma de ver, de entender, de compreender, e o que a gente deve lembrar é que para cada uma de nós a conversão aconteceu de uma forma, e todos os dias nós somos convertidas. A clareza, o conhecimento, diariamente isso chega até nós. E quanto mais nós buscamos, é impressionante, mais desejo nós temos de buscar, de alcançar, de crescer, de avançar e de amadurecer, né? Então, nós temos falado ao longo desses dias, hoje, então, está fazendo 21 dias, né, que nós iniciamos o desafio, é isso? Acho que é isso. Amanhã é o 21º desafio. Nós iniciamos um pouquinho antes, né? No grupo, antes de termos o primeiro encontro. E nós estamos falando sobre a mulher edificada, né? Mas o que é que realmente isso significa? É isso que a gente precisa entender, né? Como é que essa edificação acontece no nosso casamento? Como é que acontece isso na maternidade, como mães, né, como profissionais e principalmente na nossa vida espiritual? Já quero deixar aqui para vocês, já começando, que provavelmente a nossa próxima aula é uma amiga muito querida, vem aqui comigo virar, tá certo esse verbo? Para a professora de plantão, Kátia, que é professora, para falar sobre essa edificação, esse chamado na maternidade. Viu, Cléa? Você está aí, já vai se preparando, porque a próxima aula provavelmente será sua, né? Quase que certeza, se Deus quiser. E então nós precisamos compreender como essa prática se dá, né? A mulher edificada não é aquela que somente deseja mudança. Desejar mudança é muito bom, mas construir mudança é maravilhoso. E é o que a gente precisa, construir essa mudança diariamente, porque a edificação, ela não acontece no impulso. Oi, gente, eu sumi, vocês estão me vendo? Tudo bem, gente? Vocês estão me vendo? Eu praticamente não sei o que aconteceu aqui.
Fala para mim no chat. Aí, tudo bem? Estão me vendo? Para mim apagou tudo, agora que voltou. Bom, então vamos lá, continuando, né? O que eu estava dizendo para vocês. A prática que é de extrema relevância. E construir essa mudança foi só o tempo do compartilhamento da tela. Alguém falou alguma coisa aí, mas eu não entendo nada dessas coisas, então. Ai, né? Então, desejar mudança, retomando aqui, é maravilhoso. Só que construir essa mudança que é o que é necessário na nossa vida, diariamente. Isso não acontece no impulso, né? Não existe uma mudança simplesmente no impulso. A mudança, ela acontece diariamente. É com persistência, com perseverança, é com ação, é com constância. Sem ação não existe mudança, né? A mudança não vem sozinha, tá? Então, às vezes, nós queremos que a nossa vida mude. Nós queremos que o nosso casamento melhore, que o nosso lar tenha paz, mas a gente continua agindo da mesma forma, da mesma maneira, dia após dia, esperando resultados diferentes e fazendo da mesma forma, da mesma maneira. O que a gente precisa? A gente precisa romper essa inércia e começar a fazer realmente, a praticar com constância, com diligência, né? Porque sem essa atitude, sem essa constância, nada muda. Eu começo, eu faço um dia, 2 dias, 3 dias, né? Nós vamos falar sobre isso. Aí eu desanimo. Por quê? Porque eu sou movida pela minha vontade, pelos meus sentimentos e pelas minhas sensações. Então, tem uma parte em Mateus que está escrito assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom, é o que a gente está fazendo. Nós precisamos edificar, construir o alicerce da nossa casa, da nossa vida na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. Se nós tentarmos construir a nossa vida baseada pelas nossas sensações, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, ou mesmo por opiniões do mundo, o que vai acontecer? Com a influência do mundo, né? Tudo desmorona. Nada vai continuar. Não tem como ter constância, não tem como ter firmeza. Vai cair, porque não está edificada na rocha. Mas quando nós construímos a nossa vida, a nossa casa, esse templo e morada do Espírito Santo, e também, né, a ordem do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, quando a gente constrói na palavra de Deus, nós somos inabaláveis. Não tem o que consegue nos desestabilizar. Tá? Então, se eu construir minha vida sobre as minhas emoções, de novo, cedo ou tarde, tudo vai desmoronar. Porque os sentimentos mudam, opiniões mudam, né? São como areias movediças. Eu não posso construir, edificar a minha casa através das minhas sensações, dos meus sentimentos, tá? Então, se a minha casa ela estiver edificada sobre os meus sentimentos, sobre as minhas sensações, ou até sobre as opiniões dos outros, tudo que eu vejo na rede social, sobre aquilo que me faz bem, sobre o meu prazer, aquilo que eu sinto momentaneamente, como é que eu posso esperar que a minha casa vai permanecer firme diante das tempestades? Porque desafios, tempestades, situações de emergência acontecem o tempo todo na nossa vida, né? Mas se eu vivo conforme as minhas emoções e os meus sentimentos, então é como se a minha fé depende do que eu sinto, né? Tudo vai depender do que eu sinto. O meu casamento depende do que eu sinto.
O meu compromisso com a minha família depende do que eu sinto. As minhas responsabilidades, o meu dever, depende daquilo que eu sinto. E o que acontece quando esse sentimento se vai? Né? E se eu não sinto? Se eu não sentir? Se eu não quero? Porque sensações, sentimentos é isso. Eu não estou com vontade. Então, o nosso lar, tá, é o primeiro lugar que se manifesta a nossa edificação. De verdade, quem somos. Porque o ambiente da nossa casa é um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que está em nós. E se eu sou guiada pelas minhas sensações, pelas minhas emoções, pelos meus desejos momentâneos, a minha vida nunca vai ter estabilidade. Então, eu quero começar já nesse início com uma reflexão aqui para vocês. Como está a sua casa? Né? A paz ou a tensão? A organização ou a caos? Tem harmonia ou discussões constantes? Ou, hoje eu quero ser paciente, hoje eu quero ser temperada, hoje eu quero ser dócil, hoje eu estou com vontade de ser flexível, hoje eu estou sentindo de ser carinhosa, hoje eu vou ouvir, porque eu quero ouvir, meu sentimento está dizendo que eu quero ouvir. Mas amanhã não, eu não quero mais. Não estou com vontade agora de ser carinhosa, não estou com vontade de ser agora presença. Entende isso? Então, de novo, se você é inconstante, se você é movida pelos seus sentimentos, a sua casa tem paz? Está organizada? A sua casa tem harmonia? E as suas palavras? Como estão as nossas palavras? Elas estão edificando? Elas estão construindo? Ou, hoje eu escolho ter palavras que edificam? Ou, eu escolho hoje perdoar o que eu ouvi, mas amanhã não tenho mais vontade de perdoar. Como é a sua presença dentro do seu lar? Com os seus filhos, com o seu marido? Hoje eu escolho ouvir, ser presença, ser uma escuta atenta. Hoje eu amo, hoje eu abraço, mas amanhã eu sou indiferente, eu ignoro. Então, dessa forma, nós nos tornamos inconstante, né? Vulnerável, presa num ciclo de emoções, emoções passageiras, sem construir nada sólido. De novo aqui a minha tela mudou. Então, nós vamos ter aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês, e eu vou dar o exemplo de uma mulher que ela se guia pelas emoções, que ela é movida pelas suas sensações e pelos seus sentimentos. O lar dessa mulher está sempre tenso, porque ela reclama de tudo. Ela reclama do marido, ela se irrita com os filhos, ela vive sobrecarregada e cansada. Por que ela vive sobrecarregada e cansada? Porque uma mulher inconstante, ela vive cansada, ansiosa. Porque ela não tem ordem na vida, ela é inconstante, ela não tem rotina, ela não tem organização, ela não organiza suas tarefas, ela não estabelece prioridades, né? O seu lar reflete essa desordem. Então, essa mulher, ela depende de motivação para agir. Se ela se sente bem, ela faz. Se ela não se sente bem, ela não faz. Né? Ela toma decisões impulsivas e depois ela vai lidar com as consequências. E quando vai lidar com as consequências, as coisas ficam muito complicadas, porque ela se frustra muito, porque ela tem muita expectativa, ela cria expectativa. Ela coloca as expectativas
né? Em desejos passageiros, em coisas fúteis, tá? Então, ela busca validação o tempo todo, de todas as formas. Então, essa mulher, ela está sempre inconstante. Os filhos e o marido nunca sabem o que esperar. O filho nunca sabe se ele vai chegar em casa, a mãe vai estar bem ou ela vai estar irritada, destemperada. O marido não sabe se ele chega em casa e vai pegar uma mulher carinhosa, amorosa, ou essa mulher vai estar totalmente descontrolada, desestabilizada. E isso acontece muito. Eu lido muito com pacientes, casais, dessa forma que eu estou trazendo para vocês. Eu tratei casal que o marido, eu sempre dou esse exemplo, porque aquilo me marcou profundamente. Ele, ele falava que quando ele ia chegar perto de casa, ele parava o carro e ele chorava, porque ele não sabia que tipo de mulher ele ia encontrar aquele dia. Se era uma mulher carinhosa ou se era uma mulher rixosa, tá? A mulher que ela constrói na rocha, ela também tem desafios, assim como qualquer mulher. Ela tem muitos desafios, mas ela aprende a manter uma ordem na casa, no seu ambiente. E ela faz isso, porque ela é intencional nas suas ações, né? Ela busca equilíbrio, ela cria dentro do seu lar momentos e rotinas certas para as coisas. O que eu estou dizendo? Ela sabe que ela precisa descansar, ela sabe que ela tem que priorizar, que tem prioridades, e que ela precisa se fortalecer espiritualmente, que ela não pode viver no piloto automático. Porque se você não cria prioridades, você vai vivendo como as coisas vão acontecendo. E você não tem ordem. Você acorda porque tinha que acordar. Às vezes coloca o despertador e de repente o despertador toca, mas tem mais um sonequinho ali há algum tempo. Você não tem aquela rotina de acordar e saber como é que vai ser o seu dia e o que você precisa fazer. Você não tem aquela rotina de saber a hora de comer, a hora de você parar para você ter um descanso, porque isso também é necessário. Então, essa mulher, ela se fortalece espiritualmente. Ela sabe que é de extrema importância essa vida de oração, a vida interior, de buscar a Deus, de orar, de ter momentos de reflexão, de ter momentos de contemplação. Ela precisa disso. Porque, afinal de contas, ela é humana. Eu brinco sempre que nós não somos a Mulher Maravilha. Nós somos mulheres. E somos humanas. E nós também precisamos descansar. Então, o mundo diz: siga o seu coração, não é assim? E a palavra de Deus fala: o coração é enganoso. Então, a mulher sábia, a mulher que edifica, ela sabe que o coração é enganoso. Mas a mulher que não edifica, inconstante, ela não sabe que o coração é enganoso. Eu senti vontade de fazer, meu coração está falando para eu fazer. Né? O mundo diz: vai fazer o que te faz feliz. Não é assim? A palavra diz: negue-se a si mesma, toma a sua cruz e siga-me. O mundo fala: se não tá bom, desista. Não tá bom, desista. Né? Abandona. O que a palavra fala? Persevere, porque no tempo certo você colherá. Então, é preciso estabelecer rotina e ordem na casa. Porque nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem. E a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, o nosso casamento precisa de ordem e de rotina. Ninguém consegue nada sem rotina. E a mulher edificada, ela decide
ser disciplinada, diligente, constante, mesmo quando ela não tem vontade. Imagina se a gente fosse fazer tudo que a gente tem vontade, né? Então ela fala com mansidão, ela tem sabedoria para falar nas suas palavras são sábias, porque ela quer que as palavras edifiquem. As palavras têm que construir e não destruir. E a mulher inconstante, ela não tem esse discernimento, porque ela é destemperada, ela é imprudente. Ela não adquiriu ao longo da vida, diariamente, com diligência e persistência, a fortaleza. Que depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas eu não trouxe isso, mas o que eu estou fazendo desde que nós iniciamos esses desafios é mostrar para vocês o que é a fortaleza e a persistência. O que é a fortaleza? É você fazer todos os dias e ficando forjada para você não desistir, para você não ser movida pelos seus impulsos, pelas suas emoções e pelas suas vontades. Quando eu quero falar desse jeito, eu vou falar. Não, eu não posso. Eu não sou escrava das minhas sensações, das minhas emoções e das minhas vontades. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. E as minhas palavras têm que ser condizentes com o que sou. Então, eu não vou agir pelo que eu sinto, mas eu ajo pela forma que é certa, que é justa e devida. Então, a mulher que edifica, ela sabe que se ela seguir o que o mundo ensina, a sua vida será constantemente frustrações. Por que que a gente vê tantas pessoas ansiosas? Mulheres ansiosas, o tempo todo ansiosas, porque não tem rotina, porque não tem ordem, porque não cuida do seu ambiente, da sua vida, da forma que é devida, dessa forma que nós estamos falando aí há muitos dias. Então é preciso cuidar do seu ambiente espiritual, do seu interior. Criar esse relacionamento. Porque é um relacionamento. Vida de oração é relacionamento com Deus. Quando você cria um relacionamento com uma pessoa, é porque você tem contato com essa pessoa, você se aproxima dessa pessoa, você conversa com essa pessoa, você tem diálogo com essa pessoa, você cria um relacionamento com aquela pessoa. E quanto mais você conhece essa pessoa, mais você ama. Quanto mais você se dá a conhecer, mais você ama. Assim é com Deus. Não é diferente. Então, precisa de vida interior, precisa se firmar na palavra, precisa de perseverança em oração. Precisa perseverar no casamento, na família, sem depender das circunstâncias, porque as circunstâncias mudam o tempo todo. E a gente anda, a gente vive pela fé, não por aquilo que nós vemos. Então, será que as nossas escolhas estão sendo guiadas pelo aquilo que é eterno ou por aquilo que é passageiro? Eu, como templo e morada do Espírito Santo, eu sei que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Sabemos que cada uma de nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se sabemos disso, sabemos que esse corpo não nos pertence. Para que a gente use esse corpo de qualquer forma, sem ordem ou sem propósito. Ou seja, a minha boca abre e eu falo aquilo que eu acho que deve. Eu tenho atitudes por impulso, impulsionada pelo momento. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, é necessário, eu preciso estar alinhado com a verdade. Porque as nossas palavras, as nossas atitudes dão testemunho de quem somos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo?
O Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Então, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele deve expressar essa verdade. O que é que existe dentro de um templo sagrado? Vamos pensar sobre isso? Palavras torpes? Agressividade? Impaciência? Atitudes deselegantes? Murmuração? Reclamações? Ou é a santidade? Ou é pureza? Ou é ordem? Ou é reverência? Se eu creio que Deus habita em mim, minha vida precisa demonstrar isso. O mundo precisa ver essa luz em mim. E não é apenas com palavras, mas em tudo aquilo que eu sou. Então, será que nós temos tratado o nosso corpo como templo e morada? Ou nós estamos permitindo que o mundo dite, né, como nós devemos nos cuidar, ou como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar? Então, quando a gente fala do corpo como templo e morada do Espírito Santo, nós também precisamos pensar na nossa saúde física. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós precisamos de uma alimentação devida, nós precisamos de descanso, porque assim nós temos energia. Se a gente não dorme bem, não se alimenta bem, se não movimentamos o nosso corpo, o que acontece? Não temos disposição. Como é que a gente vai cumprir bem a nossa missão diária se nós não cuidamos desse corpo aqui? Físico. Então, nós precisamos cuidar desse corpo físico. Precisamos cuidar também da nossa saúde emocional. Porque quando a gente guarda mágoas, ressentimentos, rancor, o que acontece? Né? A mulher que se deixa dominar por esses ressentimentos, por ofensa, por mágoas, ela se torna prisioneira desses sentimentos, ela perde a sua força para edificar. Percebe que, de novo, vamos voltar lá. Se essa mulher ela é movida totalmente pelas suas emoções e pelos seus impulsos, ela é uma mulher totalmente destemperada. Ela vive agitada, ansiosa e até mesmo depressiva, conforme o ressentimento e a ofensa que ela carrega. Então, precisamos de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Então, é devido que nós também temos um cuidado com esse corpo, né? Então, saúde espiritual, a importância da comunhão com Deus, como já falei, é de extrema importância, porque senão nós vamos ficando fracos, enfraquecidos. E se eu estou espiritualmente esgotada, eu não tenho forças para edificar a minha casa, o meu casamento, a minha família. Então eu preciso cuidar da minha alma antes de cuidar de todas as outras coisas que nós temos, porque nós temos muita coisa para cuidar. Não é assim? Uma mulher não tem várias atividades para fazer? É a casa, é o marido, é os filhos, é o trabalho. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Buscar a Deus primeiro, para que Ele nos sustente. Porque nós sabemos que a mulher edificada, ela precisa cuidar de si mesma, porque ela entende que ela é um canal de Deus para sua casa e para sua família. É um pilar, a mulher é um pilar dentro da sua casa.
Tudo bem, gente? Estão entendendo? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Então, aquilo que eu carrego dentro de mim, tá? Tudo que eu carrego dentro de mim, mais cedo ou mais tarde, isso vai se manifestar. Isso manifesta com as minhas palavras, nas minhas atitudes, na forma que eu me apresento. Por isso que o mundo não pode ditar a forma que nós nos vestimos, que nós nos cuidamos ou que nós nos comportamos. Nós precisamos ter atenção a isso. Se a minha mente está repleta da palavra de Deus, o meu comportamento vai refletir isso. Mas se o meu coração está influenciado pelo mundo, o meu exterior vai mostrar essa influência daquilo que o mundo me trouxe, daquilo que está dentro do meu coração. Então, é de extrema relevância momentos de silêncio, momentos de oração, para essa mulher não estar sobrecarregada. E sobrecarregada espiritualmente, ela não tem força para edificar o seu lar, não tem força para edificar a sua casa, a sua família, os seus filhos, né? Então, evitar alimentar a nossa mente com coisas negativas. Né? O que nós vemos, o que nós assistimos, tudo isso afeta a nossa vida. Qualquer conteúdo que distorce os nossos valores, nós não devemos ver. Eu atendi uma paciente um tempo atrás, que ela estava extremamente num grau de ansiedade patológico. Ela via o tempo todo notícias, essas notícias ruins. Imagina o que essa mulher tinha na cabeça. Ela ia ficar ansiosa, porque ela tinha filhos. Ela o tempo todo preocupada com crianças que estão sendo desaparecidas. Isso está acontecendo? Está, a gente sabe. Mas onde está a minha fé? Né? O que é que eu estou trazendo para dentro de casa, para dentro desse meu lar? Como é que eu estou edificando esse meu lar? Eu sei que existem coisas terríveis do mal acontecendo, mas se eu ficar o tempo todo focada naquilo que está acontecendo de ruim, o que vai acontecer comigo? Então evite notícias que não edificam, coisas que não vai edificar, conteúdos que não vai trazer edificação. Estabeleçam para vocês momentos de descanso. É necessário descansar, precisa. Excesso de atividade, sem equilíbrio, sem rotina, sem ordem, gera irritação, desgastes, mau humor. A pessoa fica mal-humorada, irritada. Então, é necessário cuidar da sua saúde, alimentar bem, se exercitar. Se você não faz exercício, procura fazer. Faz uma caminhada de 20 minutos. Vai contemplar, olhar o céu, olhar as árvores, olhar o pôr do sol. Quem gosta de acordar cedo, o nascer do sol. Se você está num lugar frio, vai contemplar tudo aquilo que Deus fez. Quando a gente cuida do templo que Deus nos confiou, essa é uma forma de honrar a Deus. E quantas vezes nós falamos, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo para fazer uma caminhada. Ou, eu não preciso tomar nada. Deus cuida. É claro que Deus cuida. Ele cuida. Ele nos sustenta. A gente sabe disso. Ele nos fortalece, ele nos guarda. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Ele nos deu um corpo para que possamos cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Nós precisamos cumprir a nossa missão aqui nessa terra. E cabe a nós cuidar desse nosso corpo, né? Desse nosso templo, com zelo e com gratidão.
Isso é responsabilidade. Quanto mais fortes estivermos, mais saudáveis, né? Mais saudáveis nós estivermos, mais fortes nós seremos. Para servir, para amar, para edificar. Tem alguém falando. Vivi, você que está aí no grupo, vê aí se tem alguém falando alguma coisa, se não está conseguindo entrar, porque eu não vou parar para olhar agora, não. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que também nós tenhamos um casamento edificado, né? Um casamento edificado. O casamento é um propósito eterno. Eu trouxe tudo isso para vocês porque às vezes a mulher está irritada, desestabilizada, rixosa por conta do quê? De cansaço, de excesso de cansaço. Porque ela não se dá o direito de descansar. Por falta de ordem. E isso é necessário. Como é que está a sua suplementação? Você se suplementa? Você toma vitaminas? Porque é necessário. A primeira coisa quando chega para nós um paciente, tenho várias amigas aqui que faz o que eu faço. E é a primeira coisa. Nós vamos olhar como é que está essa pessoa, né? Se ela está devidamente munida do que é necessário, da suplementação. Porque vitamina D, que é a vitamina do sol, a maioria das pessoas hoje, se for fazer um exame, está abaixo do mínimo estipulado pela medicina tradicional, que é 30. E realmente o que nós precisamos é de no mínimo 60. A B12, né? 350 tá bom? Não, não tá. Então, eu estou trazendo aqui para vocês entenderem que eu não posso prescrever. Eu não sou médica, mas eu posso orientar. E posso dizer a vocês também que suplementação se vende em qualquer farmácia, porque já é suplementação, não é remédio, não é fármaco. Então, você pode comprar vitamina D, você pode comprar B12, você pode comprar magnésio. Falta de magnésio deixa a pessoa extremamente irritada, ansiosa. Zinco. Certo? Então, preste atenção nisso, para que você tenha um casamento com propósito. Lembrando que o casamento é um propósito eterno. É um chamado para que marido e mulher se ajudem a alcançar o céu. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, algumas solteiras, várias solteiras, mas que um dia vocês vão se casar. Né? Então, marido e mulher, o casamento é um sacramento. Marido e mulher, o casamento é um propósito que onde vocês são chamados é uma via de santificação para entrar no céu. Um ajudando o outro a entrar no céu, a alcançar o céu. Então, o casamento não é apenas dividir uma vida juntos. Não é só construir uma casa, uma família. É construir um lar. Casamento não é algo pronto. Casamento é uma construção diária. E a mulher edificada, ela não foca apenas no que o marido precisa. Não, meu marido precisa mudar. Aquela mulher que olha sempre aquele olhar de crítica, sempre achando que quem precisa mudar é o marido. Nós precisamos olhar para nós. Olhar para aquilo que nós precisamos mudar e melhorar. A mudança começa em nós. Ela entende que a transformação do seu lar começa nela. Isso é algo que vocês precisam ter clareza. Não adianta você achar que você casou,
e você está cheia de ressentimento, de frustração, porque você espera algo do seu marido que ele não traz para você. Nós não casamos para isso. É o contrário. Nós casamos para doar. Porque o amor, ele é um vetor que aponta para fora, não para dentro. Então, de novo, o casamento não é algo pronto. Então, a esposa que entende isso, a mulher que entende isso, é uma mulher edificada. O que que ela faz? Ela busca soluções, ela busca formas de melhorar como esposa, ela melhorar, como auxiliadora, porque a mulher foi colocada como auxiliadora, não é? Então, você respeita o seu marido? Ou você trata o seu marido com indiferença, de qualquer forma, age de qualquer maneira, fala de qualquer maneira? O homem que Deus colocou ao nosso lado, que Deus colocou ao seu lado, ele não é apenas o seu marido. O Mateus está fazendo graça ali. Ele não é apenas o seu marido. Ele é uma alma. Nós precisamos entender isso. O dia que eu coloquei esse desafio, eu recebi várias mensagens de várias mulheres. O seu marido é uma alma que Deus colocou diante de si, para você ajudar essa alma a entrar no céu, a se salvar. Então, como é que você está? Você está respeitando o seu marido ou você está tratando ele com indiferença? O que você está fazendo com essa alma? Você reclama o tempo todo mais do que você elogia, do que você valida? Reclama do seu marido o tempo inteiro? Está sempre com as pedrinhas na mão? Cuidado, Deus não erra. Esse homem que está do seu lado é o que você precisa para entrar no céu. Se a sua vida foi unida à vida desse homem, há um propósito aí. E às vezes a gente acha que eu casei errado. Eu fiz uma escolha errada. E o que eu quero que vocês entendam, por favor, com todo amor, o que eu falo para vocês, é que eu estou falando de casamentos normais, onde há intrigas, brigas, até palavras indevidas. É certo isso? Não, errado. Eu não estou falando de casamento abusivo, tá? Que eu não estou tratando disso. E a outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, porque eu recebo o tempo todo, irmã Meire, meu marido é abusivo. Quando eu troco 3 palavras com essa criatura, eu percebo que ela é mais tóxica do que o próprio marido. Então, abusivo é uma coisa que está bem fora do que um ambiente onde vocês brigam o tempo todo e ambos se afrontam e discutem. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, que não é o tema. Tá? Então, eu estou falando desse relacionamento caótico, disfuncional, que um fica querendo um cabo de guerra, brigando dentro de casa, querendo ter quem tem razão. É desse casamento que eu estou falando. Outra coisa, você tem orado pelo seu marido? Ou você só critica? Quantas vezes você já se ajoelhou na presença de Deus e colocou o seu esposo nas mãos de Deus e pediu para o Senhor, Senhor, muda-me, faça de mim um vaso novo, para que eu consiga constranger esse homem que está do meu lado, para que ele entenda, não porque eu quero mudá-lo, mas para que ele entenda realmente o que é um casamento de acordo à palavra de Deus. Porque eu sei que a maioria dos homens também não sabe.
mas quem está aqui comigo é você. E a mulher, ela é o pilar dentro de uma casa. A mulher, ela tem o poder de fazer nascer, crescer e florir. Ela, como eu já falei para vocês na outra aula, ela é capaz de fazer de um galpão um lar acolhedor. Ela precisa ter diligência, ela precisa, como eu falei no começo, querer a mudança é muito lindo, desejar a mudança é muito bom, mas não edifica. O que edifica é a construção diária, do fazer diário, do perseverar. Isso edifica. Então, como é que você tem olhado para o seu marido? Como um problema a ser resolvido? Ou como uma alma a ser cuidada? Né? O marido chega em casa, já começa as reclamações, apontar falhas, exigir coisas, e aquele ambiente fica pesado. E é claro que ele vai preferir não conversar, porque ele se sente pressionado, desvalorizado. Ele se fecha, ele vai evitar contato. Ele não vai compartilhar os sentimentos dele com uma mulher que está ali fuzilando ele. E se ela não fala, ela olha, como se ele tivesse que adivinhar o que ela está sentindo ou pensando. Eles não têm bola de cristal. Nós precisamos ter diálogo, aprender a dialogar, a falar o que nós sentimos. Aí o casamento se torna aquele campo de batalha, né? Aquela batalha silenciosa. E às vezes também uma batalha extremamente ruidosa, depende. Então Deus confiou para nós, a você, o papel de auxiliadora. Esse é o seu papel. Não para dominar o seu marido, não para criticar o seu marido, não para controlar o seu marido. Não, esse não é o seu papel. O seu papel é para ajudá-lo a crescer, a amadurecer. Se Deus te confiou essa missão, se Deus nos confiou essa missão, como é que nós temos cumprido? Será que realmente temos sido mulheres que fortalecem espiritualmente os nossos maridos? Ou uma mulher que enfraquece a caminhada desse homem que está ao nosso lado? O que é que nós temos enxergado? O que é que você enxerga quando você olha para o seu marido? Apenas um homem com falhas? Com defeitos, com fraquezas? Com limitações e dificuldades? É isso? Nós não podemos esquecer que antes de serem nossos maridos, eles são almas em uma jornada espiritual. E será que nós somos capazes de olhar para o nosso cônjuge, para o nosso marido e enxergar como Deus? E ver como Deus? Porque para Deus ele não é apenas um homem. Assim como você não é apenas uma mulher. Ele não é apenas um homem com erros, com falhas. Ele é uma alma, e uma alma preciosa. E Deus te colocou ao lado dele para ajudá-lo a transcender, a crescer, a amadurecer. Então, para isso, nós precisamos ter esse olhar benevolente, esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão. Assim como Deus nos olha. Isso eu estou trazendo aqui num contexto, né, de marido e mulher. Mas esse olhar é o olhar que nós devemos ter para todas as pessoas. Se eu só vejo defeito no meu marido, eu nunca o verei como Deus. Nunca o verei como Deus o vê. Então, uma mulher
que é sábia, que edifica, ela sabe que ela inspira mudança no seu marido. Então, ela aprende a falar com sabedoria. Ela demonstra gratidão. Ela apoia o seu marido. Ela cria um ambiente de paz. Ou seja, ela é um refúgio, não uma fonte de peso, não uma que vive cobrando. Ela cria um ambiente de paz porque ela sabe que um homem ele não cresce num ambiente hostil. Ela sabe que ela precisa respeitar o marido. Ela constrói esse casamento à base de diálogo, de respeito e de oração. Ela é uma intercessora do seu marido, porque ela crê que Deus pode transformar o que precisa ser transformado através das suas orações. Por isso, vamos lá, é necessário vida de oração. Então, pare de tentar querer mudar o seu marido e comece a mudar as suas atitudes. Sua missão, a nossa missão, é conduzir o nosso marido, o nosso cônjuge, para mais perto de Deus. Nós precisamos ser intencional em demonstrar amor, em demonstrar respeito, porque um homem, ele precisa se sentir respeitado. E às vezes você exige tantas coisas do seu marido, mas você não dá o lugar que lhe é direito, que é o lugar de homem, como autoridade no lar, como cabeça, que é o que está escrito na palavra. E se você tira isso do seu marido, você nunca vai ter um homem que vai se conectar com você. Porque você só reclama, ao invés de validar e de elogiar aquilo que ele faz bem. Porque é isso que nós precisamos. Elogiar aquilo que o nosso marido faz bem. Profetizar, proclamar para esse marido, para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Você é a mulher do seu lar. Você é que edifica. A missão é sua. E é essa família que você tem. É esse marido que você tem. Você não tem outro. Então, nós precisamos ter essa clareza de não se concentrar nas falhas. A maioria das mulheres se concentra nas falhas do esposo, do marido. E a gente tem que se concentrar no quê? É naquilo que pode inspirar esse homem, constranger, mover, ou seja, acender no nosso cônjuge, na pessoa ao nosso lado, uma chama, algo que vai levar, que vai conduzi-lo ao bem, a ele agir de outra forma. Caso contrário, você vai viver frustrada. Por que que tem um monte de mulheres? É muita, não são poucas. Frustradas dentro de um relacionamento de conveniência, de faz de conta. Porque ela espera que o marido muda. Ela só está esperando que o marido muda. Mas ela não quer mudar. Não, é ele que tem que mudar. Eu só vou ser carinhosa se ele for carinhoso. Eu só vou ser agradável se ele for agradável. Então, ela quer que o marido seja mais carinhoso, mais atento, mais espirituais, mas não percebe que a forma que ela trata o marido afasta cada vez mais esse homem de tudo isso. O foco está errado. Vocês têm que prestar atenção que o foco está errado. Então, o foco tem que ser naquilo que ele faz certo, ou aquilo que ele pode fazer certo. Ou seja, você precisa vislumbrar esse homem como uma alma, como Deus vê. Constantemente, diariamente, Deus nos dá novas oportunidades. Ele sempre espera de nós coisas diferentes, coisas novas, mudanças.
Deus sempre espera de nós conversão, porque Ele nos oportuniza o tempo todo. E é isso que uma mulher precisa fazer dentro do lar. Então, mediante tudo isso que nós vimos até agora, que nós já temos mais de 40 minutos de aula, né? Será que você tem sido uma mulher que aproxima ou afasta o seu marido de você? São vários os fatores que destroem um casamento. Reclamações constantes é uma das coisas que mais destrói um relacionamento. Porque o homem, ele sente que ele nunca faz nada certo, porque o tempo todo a mulher está criticando, reclamando. Críticas excessivas. Ele sempre se sente julgado, acuado, incapaz. Quando não existe um diálogo saudável dentro do relacionamento, as conversas se tornam monólogas ou discussões agressivas, com acusações e cobranças. Não existe diálogo. Existe afronta. Precisa estabelecer diálogo. Outra coisa muito grave dentro do relacionamento é a indiferença. Tá? O homem se sente desvalorizado, desprezado, ignorado, rejeitado com a indiferença, abandonado, isolado. Ou seja, eu não tenho valor, eu não sou importância, eu não sou importante. É assim que ele se sente. O que a gente tem que entender é que é necessária uma intimidade dentro do relacionamento. Né? Está escrito na palavra em Coríntios assim: não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por um tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por conta da vossa incontinência. A intimidade no casamento não é apenas um detalhe. A intimidade no casamento é uma proteção para esse casamento. Se negligenciada, o casal enfraquece. A intimidade é um laço sagrado que une o casal e fortalece o relacionamento. Então, se você está negligenciando isso, se você está sendo indiferente, quando a mulher se torna indiferente, distante ou colocando um monte de desculpas, o casamento vai enfraquecendo. Né? O afastamento emocional só vai crescendo. E ali tem um espaço. E pouco a pouco, o cônjuge, o marido, a mulher, eles deixam de se ver nessa unidade, como parceiros. Aí eles passam a se ver como companheiros de rotina. E olha lá. Então, é preciso ter essa clareza. É porque o ato de se doar não é apenas uma questão física, mas também emocional e espiritual. Quando uma mulher ama, quando uma mulher respeita, ela cuida, ela protege o casamento, ela blinda o seu relacionamento. Cuidado, outra coisa que acontece muito: mulheres que usam a sua intimidade com o marido como uma moeda de troca. Isso acontece muito. Isso é muito danoso para o relacionamento. Outras, às vezes, né, até sem perceber, criam barreiras e às vezes querendo mesmo, tá? Criam barreiras, desculpas constantes. É o cansaço, é a rotina, é a famosa dor de cabeça.
Mas, assim como a gente cuida dos filhos, da casa, da nossa vida espiritual, nós precisamos cuidar do nosso casamento por inteiro. E isso inclui a intimidade. Uma mulher que é sábia, ela não permite que o seu marido se sinta ignorado ou rejeitado. Ela compreende que a intimidade no casamento não é um peso, mas é uma bênção. E ela protege esse vínculo. Ela blinda isso. Ela sabe que esse é um pilar para um casamento saudável. Tá? Outra coisa, a falta de respeito, nós já falamos um pouquinho. Se você não respeita o seu cônjuge, o seu marido, o que acontece? Ele se fecha, porque ele se sente numa posição que ele não é reconhecido, ou seja, você está tirando o papel do seu marido. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o seu tom de voz. O colérico, ele tem um tom de voz que é terrível. Tá? Eu estou dando o exemplo do colérico, mas não precisa ser necessariamente somente colérico. Conforme a criação que você teve, conforme o lar que você viveu, conforme a formação que você teve, você vai ter esse tom de voz. Então, como é que são as suas palavras? São duras? Como é o seu tom de voz? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Tá? Então, procura ter diálogo de forma amorosa. Muitos homens não sabem lidar com emoções profundas. Então, tome cuidado. O jeito de falar importa, e importa muito. Ele é seu marido. Ele não é seu filho. É seu marido. E você é uma mulher. Você é feminina. Lembra lá no começo? Como é que nós estamos nos comportando? É como o mundo diz? Então, seja objetiva. Cuidado com murmuração, reclamação, vitimização. Essa mulher rixosa, barulhenta. Se precisar conversar, ter diálogo, escolha o momento certo, a hora certa, do jeito certo. Se o seu marido, se ele estiver nervoso, se ele estiver estressado, se você perceber que ele está com fome, evita conversar, não vai dar bom. Se você deseja, resumindo, se você deseja um casamento abençoado, olhe para o seu marido com esse olhar espiritual, como uma alma diante de Deus. Se você quer um relacionamento na rocha, invista na paz, no respeito, no diálogo, no cuidado, no carinho. Um lar firme, forte, é edificado com sabedoria e com oração. E nós, você como mulher, é o pilar desse lar. Então, o coração do seu marido confiará em você. Vai olhar para você com amor, com carinho, com admiração. Quando ele souber que ele tem ao lado dele uma mulher que não vai envergonhá-lo, que não vai diminuí-lo, mas uma mulher que fortalece, que impulsiona a ele ser um homem melhor. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa nossa aula de hoje. Nós já temos 1 hora, passou. Eu pretendia 40 minutos, mas você começa a falar e tem muitas coisas que vai falando, mas é isso. Nós temos o nosso grupo, vamos continuar diariamente mandando desafios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem mandar para mim. Ou mesmo lá, contribua, colaborem, sabe? Às vezes tem pessoas que falam e a fala daquela pessoa é de extrema relevância para outras pessoas. Nós precisamos alcançar essa benevolência, esse olhar para essas pessoas que falam um olhar amoroso. E saber que também você contribuindo, colocando ali a sua história, né? O que você... Vamos lembrar de nós ontem?
Quando eu falo ontem, é aquela que nós fomos antes de sermos o que somos hoje. Porque cada uma aqui está num estágio, está num nível, né? Lembra da gente lá atrás? Tem muitas que estão começando agora. E nós precisamos ser esse apoio para essas mulheres. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Chat. Ah, tá. Estou vendo, escutando. Ok. Mas é isso. Deus abençoe infinitamente a vida de cada uma de vocês. Daqui 15 dias, se Deus quiser, estaremos juntas. E tem mais. Agora que eu concluí a formação, eu vou começar com as lives de novo. Não sei se todos os dias, mas mais vezes na semana. E lá também a gente pode falar sobre vários temas. É uma coisa que eu estou recebendo bastante. Várias mulheres me mandam mensagens, fala sobre isso, fala sobre várias coisas, né? Então lá é um lugar onde a gente pode falar para estarmos mais vezes juntas. Certo? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês por estarem aqui comigo. Sozinha aqui não seria possível fazer isso. O que a Vivi está falando? Abre a caixinha. Caixinha, Vivi. Que caixinha, Vivi? Ah, no Instagram. Entendi. Ok. Tá, vamos tirar uma foto? Abrem aí as câmeras aí, quem conseguir. Vamos tirar uma foto. Tirem foto e me marque, por favor. Ah, Eliane, Eliana, lindeza, você tá aí? Tiraram? Vamos lá, eu não tirei, gente, me deixa eu tirar uma aqui também. Eu te abri, meninas, abrem o. Quero ver o rostinho de vocês aí. Ana Cláudia, Alana, não vai dar para tirar todo mundo, mas é outra coisa que eu vou ter que aprender, né? Deixa eu passar aqui. Você poderia falar sobre. Deixa eu ver o que está falando aqui. Poderia falar sobre como criar uma maneira de todos ajudarem nas tarefas de casa. Ah, sim. Vamos construindo, tá, gente? Olha, o que que acontece? Tem muita coisa que a gente pode falar, tem muita coisa para aprender, é muita, não é pouca, não. Mas eu comecei realmente do início, daquilo que é, assim, sou Luciana, daquilo que é primordial dentro de um relacionamento, tá? Nós estamos começando daí, que é a base. Então, nós estamos construindo, e a base é isso. É você parar de ser autorreferente. É você achar que você precisa receber tudo, que você merece tudo, que você está ali no centro, que você tem que ser vista, tem que ser olhado. Eu estou sendo muito sutil. Eu estou trazendo aqui quem está comigo, as mulheres que fazem mentoria comigo já me conhecem e sabe. Aqui eu estou sendo extremamente, assim, estou trazendo o básico para vocês. Mas a gente vai construir, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos continuar. Eu sei que tem mulheres que estão realmente querendo mudanças, buscando mudanças e precisando de mudanças, e ela tem essa clareza dentro dela do que ela necessita e ela quer, tá? E as outras que só olham as tarefas como algumas, né, me manda mensagem e fala, fulano, e gente, não, é você. Cada uma tem seu tempo. De novo, vamos lembrar da gente. Quanto tempo nós demoramos para a gente
para acontecer na nossa vida a conversão. E até hoje nós somos convertidas de um monte de coisa que a gente faz errado. Então a gente precisa ter isso. De novo, esse olhar benevolente. São almas, né? Eu até essa semana eu conversei com uma pessoa que ela tem uma história assim, eu fiquei maravilhada com a história dela. Eu quero aqui, em uma desses encontros, trazer essa mulher para dar o testemunho de vida dela, para vocês perceberem como é possível mudar quando a gente se dispõe e a gente de verdade quer, sabendo que eu vou cair. Eu vou ter recaídas. É claro que eu vou ter. Tem dia que parece que a coisa está difícil, que não vai dar ruim, que não vai dar bom, que vai dar ruim. Mas é a vida acontecendo. É somente a vida acontecendo. Quando isso acontece, você precisa trazer para você que você é o roteirista da sua vida. É você que faz o roteiro da sua vida. Só que aí nós nos colocamos, nós somos o roteirista da nossa vida, nós somos o crítico da nossa vida e somos o personagem desse roteiro. Tá? Daria outra aula isso, mas só para vocês entenderem. Aí o que eu faço? Eu fico com aquele juiz me criticando sobre as coisas de todo aquele roteiro que eu já fiz, que eu queria que desse certo daquela forma. Não é assim que a vida funciona. A vida não funciona dessa forma. As coisas acontecem. Desafios acontecem. E o bonito da vida é você olhar para o desafio e quando você vê esse desafio, você sabe que o roteirista da sua vida é você e que não importa que você, como personagem, você pode mudar o roteiro, porque você é o personagem, você é o roteirista, você vai mudar o roteiro. Aí agora? Agora eu vou mudar o roteiro. Isso aqui deu ruim. O que eu vou fazer diante dessa situação? Algo diferente. Aí, quando acontece alguma coisa diferente, o que a gente faz? Mas o roteiro era esse, aí você se irrita, você se desestabiliza, aí você fala pelos cotovelos, você é movido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos. Como isso? Porque alguma coisa não deu certo? Opa, eu não tenho controle sobre tudo, nós não temos o controle sobre tudo. Certo, meus amores? Começando a falar sobre isso daqui a pouco, daí dá mais uma hora. Então, vamos lá, nos vemos daqui uns dias. Fiquei feliz com a presença de vocês. E como eu sempre falo, eu estou ganhando muito mais aqui com vocês do que vocês, com certeza. Então, um beijo no coração, Deus abençoe a vida de cada um. Ah, eu vou deixar essa aula salvar, já está salva, os meninos vão colocar lá no YouTube, tá bom?